Olá, telespectador, seja bem-vindo ao canal Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e agradeço a sua audiência. Peço a você que se inscreva em nosso canal, que ative o sininho de notificações, que compartilhe o link com os seus amigos, que teça comentários. Eu sou muito grato. Estou falando sobre os nãos de Deus e hoje falarei sobre não desobedeçais. Está fundamentado em Tito capítulo 1, versículo 16, que diz o seguinte: no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Paulo está falando para Tito, que era um pastor que ele havia deixado numa igreja para que dela cuidasse, que há pessoas que simplesmente falam, mas não obedecem a Deus. São desobedientes. Afirmam com a boca uma fé, mas se comportam de tal maneira em que esta fé é negada o tempo todo. São pessoas que causam escândalo. E eu tenho que ser honesto e dizer que aqui em nosso país há muitos cristãos registrados no censo do IBGE. Milhões de cristãos. Mas se estes cristãos de fato fossem cumpridores da palavra de Deus, não teríamos o país mais corrupto do mundo, não teríamos a situação de assassinatos que temos, não teríamos os menores abandonados pelas ruas, não teríamos o desemprego e não teríamos ladrões soltos exercendo poder e justos presos porque a justiça falhou. Isto é falta de obediência à palavra de Deus. Por isso, a palavra de Deus tem como não esta afirmação: não desobedeçais. Ser cristão é mais do que levantar a mão num culto onde alguém pede para que alguém aceite Jesus como Salvador. Receber Jesus como Salvador não é um documentozinho que você recebe na mão dizendo assim, garantia de ir para o céu, e que você guarda numa gaveta e vive nababescamente sem nenhum compromisso com Deus. Este tipo de fé propagada, de que apenas você dizer que crê em Deus já resolve a sua situação, não está fundamentado na palavra do Senhor. Para Deus, fé é obediência. Porque a confiança em Deus, que não produz a obediência daqueles que confiam, é uma declaração de hipocrisia. Porque se eu digo que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, e quando eu falo a palavra Senhor, eu estou dizendo que Ele é dono da minha vida, eu estou dizendo que Ele também manda na minha vida, que Ele determina os acontecimentos da minha vida. E se eu vivo a minha vida sem compromissos com aquilo que Ele quer de mim, e eu posso conhecer o que Deus quer de mim pela revelação da Bíblia, a palavra de Deus, se eu vivo longe disto, se eu mesmo dito as minhas normas, se eu mesmo vivo a minha fé do jeito que eu quero e não do jeito que Deus ensinou, então, na verdade, esta minha fé é vã. Ela não é a verdadeira fé que salva. Por isso, eu sou cristão apenas de nomenclatura, não sou um cristão verdadeiro. O verdadeiro cristão, ele dá fruto, ele mostra a que veio e quem é. Eu tinha uma planta que parecia limão, parecia mexerica, parecia laranja, mas eu não tinha certeza de qual planta era de verdade. Então eu esperei que ela crescesse. E quando ela cresceu, ela deu aquele limão cravo. Era um enxerto e eu descobri então que aquela planta não era mexerica, que aquela planta não era laranja, aquela planta era limão, pelo fruto que ela deu. Assim o cristão mostra quem é
pela obediência à fé, obediência à palavra. Jesus não força ninguém a ser cristão. Ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele diz: quem quiser vir após mim. Ele não obriga. Agora, quem vai até Jesus tem que saber que seguir a Jesus é carregar a cruz. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Quem não quer tomar a sua cruz e quer viver a sua vida gospel do jeito que quer, do jeito que quiser, ele tem uma fé nominal que não lhe salva, porque não é real e não é verdadeira. Há muita gente da mídia que se diz cristã, que diz crer em Deus, e muitos deles se dizem evangélicos. Mas de evangélicos eles não têm absolutamente nada, porque o verdadeiro evangélico é aquele que creu em Jesus como único e suficiente Salvador e que obedece à palavra de Deus. Jesus disse assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E o aferímetro de Deus para saber se nós de fato somos cristãos é a obediência. Sem obediência, não há comprovação da fé. Mas se eu obedecer a Deus, se eu amá-lo acima de todas as coisas, se eu amar ao próximo como a mim mesmo, e se eu seguir as ordenanças da palavra de Deus, obedecendo-o, eu então estarei dando provas e demonstrações de que sou um cristão. A fé sem obras, segundo Tiago escreveu, ela é morta. A fé sem obras não passa de balela. Nós devemos praticar a fé. E como é que se pratica? De várias formas. Sendo um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, uma boa filha, um bom funcionário, um bom patrão, um bom cidadão, um bom estudante. Nós devemos ser bons em tudo aquilo que fizermos, se forem coisas lícitas, fundamentadas na santa palavra de Deus. Não devemos cochear entre dois caminhos. Não devemos colocar um pé no barco e um pé na terra, um pé no mundo e um pé no céu. Você não pode ser meio salvo, não pode ser meio crente, não pode ser meio cristão. Ou você é cristão ou você não é cristão. Soube porque descobri lendo, mas que há um cantor que se disfarça de mulher e que canta, cuja mãe deu testemunho que aquela vocação que ele tem foi conseguida dentro da igreja onde ele cantava no coral, e ela também cantou no conjunto da igreja por muitos anos a fio. Isto é uma comprovação de que está completamente longe do que ensina a palavra de Deus. Não sou eu que dito as normas cristãs. Eu obedeço ao que já está escrito. Portanto, um dos nãos de Deus é: não desobedeçais. Nós devemos ser obedientes à palavra, porque Deus ama os seus filhos obedientes. E os que não obedecem, diz o texto bíblico de Apocalipse capítulo 3, eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Que Deus nos ajude a não sermos desobedientes à sua santa palavra. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eu te agradeço pela tua palavra, que é viva, que é eficaz e que nos ensina a não desobedecermos ao Senhor. Peço a tua bênção para mim e para o meu telespectador, para que sejamos obedientes a tudo aquilo que o Senhor tem ensinado na palavra. Sermos as pessoas que dão bom testemunho em tudo que fazem. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado por assistir a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e este é o Ministério Essência Cristã.
peço a você que considere ser um dos mantenedores deste ministério. Aqui está o Pix, através do qual você pode fazer isto. E veja as novas sugestões que estão aqui em volta e aguarde a nossa próxima mensagem sobre esta mesma temática. Eu agradeço e me despeço. Deus abençoe. Tchau!